Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Nós estamos aí para acolhê-los quando vocês entrarem em sua eternidade. Agora, em função do que eu já lhes disse, são vocês mesmos que fazem o trabalho. Nós estamos aí simplesmente para permitir ajustar uma série de fluxos vibratórios, a título coletivo ou individual, simplesmente isso. Pergunta: qual é a cronologia dos próximos eventos, em particular dos 3 dias? Bem-amada, como eu disse, não existe uma cronologia definida. A única cronologia definida é em relação ao estado da Terra e a sua probabilidade de ascensão definitiva. Não é possível, atualmente, definir o que é chamado de 3 dias. Esses 3 dias podem ocorrer no extremo limite final do último momento da ascensão, como jamais ocorrer ou ocorrer a qualquer momento. Não existe, portanto, cronologia ou contexto temporal, exceto aquele que nós demos referente ao extremo limite dimensional. Neste espaço de tempo, tudo pode inscrever-se, a cada minuto, em função do estado da Terra e da elevação do nível vibratório da humanidade, em particular, no que se refere ao número e à intensidade de ressonância das sementes de estrelas e do conjunto dos seres despertos presentes sobre este planeta. Seja o que for, a própria Maria lhes disse que interviria 3 dias antes desses 3 dias, para dar-lhes a data. Agora, tudo o que podemos dizer é que isso não é nos próximos 3 dias. Pergunta: qual o objetivo das pessoas viverem cada vez mais a vibração da Lemniscata Sagrada? Bem-amado, como foi anunciado, há pouco tempo parece-me, por uma das estrelas, é um processo que permite, talvez mais facilmente, abandonar-se à luz. É uma maneira, como lhes foi dito, de penetrar mais no seu corpo, no seu coração e de transcender o conjunto do corpo de desejo, permitindo-lhes estabelecerem-se, mais facilmente, em meio à unidade. Pergunta: para que serve a visão etérea? Bem-amado, como lhes foi dito pela estrela que interveio antes de mim, a visão etérea permite desenvolver a visão panorâmica vibratória e não ligada a um sistema nervoso. Ela é destinada, também, enquanto etapa prévia, a desencadear o mecanismo de visão do coração. Pergunta: poderia desenvolver? Não, eu não tenho e absolutamente não tenho que interferir no que não é da minha competência, mas que foi especificado pelas estrelas. Compreendam bem que as atribuições, mesmo se todos nós trabalhamos na unidade, para vocês, são diferentes. Um amigo lhes falou de yoga, o comandante lhes conferenciou, à sua maneira, sobre o que acontece sobre a Terra. Assim, cada ressonância, cada vibração e cada consciência estão no seu lugar correto, às vezes para dar as palavras adequadas, mas principalmente, a vibração correspondente. Pergunta: no dia a dia, como manter a consciência na luz? Bem-amada, até agora, o conjunto dos processos, dado de diferentes maneiras e por diferentes intervenientes, permitiu fortificar, de algum modo, espaços interiores de alinhamento e de luz. Vários de vocês, na realidade, percebem uma defasagem existente entre a sua vida comum e o que acontece nos espaços de alinhamento. Como lhes foi dito desde pouco tempo e correspondendo, de maneira mais específica, ao desdobramento da luz que está vindo, torna-se-lhes-á então cada vez mais fácil viver o mesmo estado, sem mais qualquer distinção entre um interior ou um estado exterior, entre uma atividade de meditação e uma atividade que vocês qualificariam de corriqueira. Há, de certa forma e como isso foi dito, um desaparecimento da fronteira ou um desaparecimento da separação existente entre o que é vivenciado nos espaços de alinhamento e do que deve ser vivenciado em sua vida mais rotineira. É isso que vocês poderão constatar, por si mesmo, a sua capacidade para abandono à luz na totalidade, ou não. De fato, alguns seres, durante esses anos, puderam, graças ao afluxo da luz vibral, alcançar, em seus espaços de alinhamento, estados de consciência que se aproximam da unidade.
Mas a unidade não faz diferença entre o interior e o exterior. Não há tampouco diferença vibratória de luz entre o que é manifestado nos espaços de alinhamento e na vida comum. Sem isso, não há unidade, mas experiência da unidade. O que é já, eu concordo, enorme, para alguns de vocês, mas essa não é a finalidade. A luz adamantina, desde a liberação do Sol e da Terra, sobrevindo desde o último trimestre do seu ano passado, permitiu realizar a conexão à luz, quaisquer que sejam suas atividades. Cabe a vocês tomar consciência, a fim de se tornar, vocês mesmos, unitários. A que serviria alinhar-se na luz e viver experiências transcendentes ou extremamente potentes, se vocês não fossem, doravante e a partir do desdobramento da luz, capazes de manifestar esta irradiação e esta luz no conjunto da sua consciência? Se não, isso reflete uma fragmentação inerente ao seu modo de funcionamento, onde vocês distanciam e separam o que é interior do que é exterior. Entretanto, justamente, este elemento deve tender para seu desaparecimento total. As idas e vindas entre a consciência comum, a consciência de vigília, a consciência de sono, a consciência de sonho e turia devem desaparecer. Eu especifico, entretanto, que o estado de turia, como vocês sabem talvez, possui uma série de oitavas ou de graus diferentes, indo da simples paz até o samadhi mais profundo. Contudo, o ser vivendo a unidade manifesta um mínimo de paz e um estado de equanimidade que se manifesta na sua vida mais comum e nas suas atividades as mais frustrantes. Pergunta: tocar música relevaria, para mim, de uma atividade matricial? Qualquer que seja a atividade, que isso seja uma atividade criadora, artística, que isso seja a prática da música, do canto ou de qualquer outra atividade, de algum modo, estando na ilusão, tudo é ilusório. Então, tudo que vocês fazem tem apenas uma única função, que isso seja o que vocês chamam de protocolo cristalino, que isso seja uma meditação, que isso seja colher um buquê de flores, que isso seja passear à beira de um rio. É exatamente o mesmo processo que opera, se de fato vocês se abandonassem à luz. Assim então, não convém dizer que a música seja uma falsificação mais do que outra coisa. Mas simplesmente ter a consciência e a lucidez de que o que vocês fazem pode levar às vezes a um florescimento da alma, a um sentimento de bem-estar ou, ao contrário, de desconforto, mas que de todo modo, isso não faz parte da verdade. Existe, efetivamente, para algumas almas, a possibilidade de se aproximar de um estado de paz praticando certas atividades mais do que outras. Mas crer que algo exterior vai fazer o trabalho no seu lugar é impossível. O que vocês têm que compreender é que não há qualquer trabalho. O conjunto de técnicas, que isso seja arte, que isso seja não importa o que, é destinado, simplesmente, a retirá-los da sua pessoa. Se a música os remeter à pessoa, então não é preciso tocar música. Se uma atividade criadora, artística, for capaz de fazê-lo sair da sua pessoa colocando-os no aqui e agora e exercendo sua atenção e sua intenção, então, naquele momento, há mais chance de viver a luz. Mas isso se exprime sempre em termos de probabilidade. Há apenas vocês que podem fazer este abandono, como eu sempre disse. Entretanto, existe, na realidade, para cada alma, uma técnica que, talvez, vai aproximá-la mais de perto deste estado de abandono. De maneira geral, as atividades artísticas favorecem o fato de se colocar no aqui e agora. Aqui e agora sendo a condição absoluta, de algum modo, para poder viver a revelação da luz. A luz não está nem no passado, nem no futuro, que existem, eu lembro vocês, apenas nesta ilusão matricial. Pergunta: há um momento em que o espírito se funde com a fonte e perde sua individualidade? Bem-amada, nos espaços multidimensionais unitários e livres, a autonomia é, aí também, total. Há perfeitamente a possibilidade de perder sua individualidade e de reencontrá-la em outro momento, que não está inscrito no mesmo tempo ou na mesma dimensão.
vocês passam, nesses espaços interdimensionais, como nós, arcanjos, a estar, não localizados em um corpo, em um espaço, em um tempo, em uma dimensão, mas a estar presentes em todos os espaços e em todos os desdobramentos da fonte. Vocês são então, ipso facto automaticamente, eu diria, dissolvidos na fonte. Quando nós lhes dizemos que vocês são às vezes a vibração dos arcanjos, a vibração das estrelas, dos anciãos, como do conjunto do universo, essa é a estrita verdade. Há apenas seu confinamento nesse corpo e nesse corpo de desejo que os priva desta percepção, que é onipresente nos mundos unificados, quaisquer que sejam suas linhas espirituais e qualquer que seja seu sistema estelar de origem. Pergunta: por que os arcanjos evoluem em diferentes dimensões? Bem-amado, é preciso compreender que o conjunto da consciência fragmentada na qual vocês estão, habitua-os a estar em um local, em um corpo e em uma única função que é a vida desse corpo. Um arcanjo é um ser multidimensional, não está localizado nem em um corpo, nem em um local, nem em um tempo. Ele pode estar presente em todos os tempos, em todos os espaços e em todos os momentos. Assim, então, do modo que você se exprime, quando você se comunica com alguém, você empregou certo número de sinais, que eles estejam ligados à palavra, que eles estejam ligados às emoções, aos gestos, aos comportamentos, e você pode aplicar este gesto, este comportamento, esta palavra, esta emoção somente à pessoa com a qual você se comunica. Nos espaços interdimensionais, isso não acontece realmente assim. Eu posso, ao mesmo tempo, expressar-me aqui, como estar presente em milhões de locais na criação. Não há qualquer limite. Isso é extremamente difícil de compreender ou de viver por uma consciência fragmentada. Alguns seres, tendo tido acesso inteiramente à unidade, deixaram, em sua vida, testemunhos de dissolução onde eles estavam às vezes na árvore, às vezes no outro, às vezes no sol. E poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito. Dessa maneira, então, a sua questão nada quer dizer, no sentido da multidimensionalidade, na medida onde a ação que vocês realizam situa-se e se desenrola em diferentes densidades temporais, em diferentes densidades de espaço e sobre o conjunto da criação, quaisquer que sejam os universos e quaisquer que sejam, ainda uma vez, as dimensões. Não há qualquer limite para a consciência. Somente a consciência fragmentada irá fazê-los crer que vocês estão limitados nesse corpo de carne, nesse mental, nessas emoções. A função que nós exercemos nesse conclave arcangélico, para a Terra, é específica. Ela lhes foi anunciada já há vários anos, desde a reunião do conclave arcangélico. Portanto, eu poderia dizer-lhe que neste momento, eu falo no interior desse canal, mas que estou presente na Alfa de Centauro, em meio ao conclave arcangélico, em outra densidade temporal, em outra densidade de espaço e em um momento que é coincidente. O melhor exemplo que eu posso lhes dar corresponde ao que vocês chamam de linha telefônica. Imaginem que, no seu mundo, vocês têm um telefone como uma única linha, que vocês apenas podem então telefonar para uma única pessoa de cada vez. Enquanto que o arcanjo, enquanto que cada ser interdimensional, multidimensional, nós temos, eu denominaria isso um conjunto de linhas telefônicas à nossa disposição, que nós podemos manejar exatamente ao mesmo tempo e dizer, em cada linha, algo de diferente, no sentido vibratório. Isso é chamado de ilimitação. Bem-amada, a intervenção do conclave arcangélico acontece durante a liberação final ou a cada final de ciclo de um sistema confinado. Havia pouco mais de uma centena, resta ainda cerca de 40. Agora, tudo depende da densidade temporal e de qual multiverso nós falamos. O que vocês veem, com seus olhos, chamado de cosmos, vocês sabem, é apenas uma ilusão e não corresponde absolutamente à verdade. Houve, na realidade, uma pele de serpente, NDR.
Cosmos na linguagem sumeriana original, significa pele de serpente, que foi colocada nesse sistema solar. Eu creio que vocês chamariam isso, em seu idioma, mais de uma casca de banana, permitindo-lhes escorregarem nas dimensões temporais completamente alteradas. Assim, portanto, nossa intervenção pode acontecer, efetivamente, se isso for necessário, como eu acabo de dizer, ao nível da Alfa de Centauro, quase no mesmo espaço temporal, mesmo se a missão não for exatamente a mesma em meio ao conclave arcangélico que está constituído, atualmente, aí embaixo. Do mesmo modo, eu vou tomar outro exemplo. Nos mundos intraterrestres deste planeta, como de outros planetas, vocês têm a impressão de que o Sol se levanta em um ponto e se põe em outro ponto do seu horizonte. Na intraterra, a luz é permanente, o Sol ilumina o conjunto, à esquerda como à direita, na frente como atrás. Não existe esta alternância que vocês denominam dia-noite, que é uma criação artificial. Vocês não têm qualquer meio de representar intelectualmente, ou de outra maneira, o que eu acabo de dizer, a não ser vivendo isso. Porque justamente vocês são dependentes de um confinamento em um espaço, em um tempo e em um corpo. Os únicos momentos, na consciência fragmentada, onde vocês não são dependentes desse corpo, são simplesmente os estados de sonho, mas que pertencem, eles também, à matriz. Pergunta. No mundo unitário, os sonhos não existem. Por qual razão, já que a pessoa não dorme? A alternância vigília-sono não pode existir nos mundos unitários. A consciência é permanente. Se nós tomarmos o exemplo de um mundo denominado em carbono, então, de baixa densidade, mas unificado, o que acontece? A consciência habita um corpo. E quando ela quer sair desse corpo, ela sai desse corpo e vai para outros lugares, mas pode também permanecer nesse corpo e viver outros corpos e outras dimensões, ao mesmo tempo, enquanto estando em outros espaços em outros tempos. Pergunta. Nos mundos unitários, quais são as ocupações? Bem-amado, eu resumiria isso em uma frase extremamente simples. Nos espaços unificados não há ocupação, há simplesmente um estado que é um ser total, na sua totalidade, presente ao mesmo tempo e em espaços profundamente diferentes que são, no entanto, o mesmo espaço na fonte e em todas as dimensões. Não existe qualquer separação. Nada é separado e nenhuma consciência está separada. Tudo é dirigido pelo próprio Espírito. A palavra ocupação quer dizer justamente o que ela significa em meio à sua dimensão. Vocês se ocupam, é efetivamente isso, mas vocês não são. Pergunta. Qual é a diferença entre a 3D unificada e a 5D unificada? A 5D, por definição, é sempre unificada. Pode existir uma 3D unificada ou dissociada, como é o seu caso atualmente. A 3D unificada corresponde à manutenção de uma estrutura em carbono. Nos mundos unificados, para além da terceira dimensão, não existe qualquer estrutura em carbono. A 3D unificada é uma passagem obrigatória para a grande maioria das almas humanas atualmente em encarnação, que não foram capacitadas, até o momento, para liberar-se integralmente do corpo de desejo. Elas são então obrigadas a retornar em um corpo de desejo, para consumar sua liberação. Mas não haverá mais ruptura com a fonte ou com a informação real do espírito. Assim então, em meio à 3D unificada na qual a humanidade irá se encontrar, vamos dizer, em sua grande maioria, haverá um corpo físico, este ou outro corpo, mas a consciência não estará nunca mais desligada, e uma série de falsificações presentes neste mundo falsificado simplesmente não existirá mais. Tudo que é da ordem da predação, tudo que é da ordem da competição, tudo que é da ordem da separação entre as almas, não existirão mais.
Mas esses seres terão consciência de sua multidimensionalidade. Porém, devido à sua densidade, à sua atração vibratória para seu corpo, eles irão subsistir ainda durante certo tempo, diferentemente segundo cada sistema solar, segundo cada alma, em um sistema onde eles serão obrigados a manter um corpo por sua própria vibração. Pergunta: em 3D unificada, existirá ainda uma noção de tempo? Bem-amada, o tempo da terceira dimensão não é a densidade temporal da quinta dimensão. Existem diversas densidades temporais segundo as dimensões, que podem nos levar a dizer que o tempo não existe em outras dimensões porque o tempo se torna um espaço. Mas, aí também, isso é impossível de vocês imaginarem, ou até mesmo de conceberem no plano matemático, porque as leis de funcionamento de propagação da luz não são mais todas iguais. Agora, em meio às 3D unificadas do futuro, referentes a esta humanidade terrestre, o tempo existirá, é claro, no sentido em que vocês o entendem. Contudo, toda forma de vida é possível. As estruturas em carbono unificadas não são unicamente humanas, no sentido em que vocês compreendem isso. Há, de fato, diferentes formas e diferentes conformações de estruturas biológicas em carbono segundo os universos, segundo a qualidade de irradiação de um Sol, segundo a qualidade do planeta. Dessa maneira, então, existe uma variedade de formas de vida pertencentes aos mundos em carbono unificados. Entretanto, devido à não separação e à não predação, há uma harmonia que vocês não podem sequer supor nesse mundo. Pergunta: a evolução espiritual de cada um é em função de nossa origem estelar? No sentido em que haveria pessoas mais evoluídas do que outras, em função da sua origem estelar, certamente não. Somente o nível vibratório que vocês alcançam, no momento atual, condiciona e determina, de algum modo, seu futuro nos espaços unificados. Pergunta: sabendo que nos mundos unificados há comunicação entre as dimensões, por que, em 5D, não haveria acesso às outras dimensões? Bem-amada, quem disse que vocês não teriam acesso às outras dimensões quando vocês estivessem na quinta dimensão? Vocês têm acesso a todas as dimensões, já que vocês podem se tornar a fonte, vocês podem se tornar um triângulo ou um arcanjo. Vocês não ficam, ainda uma vez, identificados com um corpo que lhes pertenceria, mesmo se vocês habitassem esse corpo. Pergunta: se temos a capacidade vibratória para ir a 5D, por que não ir a 11D? Porque existe simplesmente uma afinidade vibratória. Como nós lhes dissemos, um arcanjo não tem as mesmas atribuições que um ser da civilização dos triângulos. Será, no entanto, este ser da civilização dos triângulos, pertencente à 2/4 dimensão, superior a um ser da 18ª dimensão ou da 5ª dimensão? Isso é, ainda uma vez, uma visão fragmentada. Não existe superior e inferior. Simplesmente funções ou atribuições diferentes. Alguns de vocês vão reencontrar sua dimensão original, o que não quer dizer que vocês são imobilizados em uma dimensão, mas que é o seu domínio de predileção, se pudermos falar assim, de manifestação e de função. Pergunta: estar despido, em outras dimensões, refere-se ao fato de não ter qualquer posse. Bem-amado, isso não está perfeitamente correto porque você é multidimensional, você possui o conjunto dos universos, das dimensões, porque você é isso. A nudez, no sentido em que ela é compreendida, no sentido humano, não quer dizer estritamente nada. Um arcanjo apresentando-se em 5ª dimensão cria um hábito, mas este hábito não tem estritamente nada a ver com um hábito no sentido em que vocês entendem. Esses hábitos são hábitos vibratórios, refletindo uma função, uma atribuição ou uma ação. Pergunta: um ser humano que passou para a 5D vai ajudar, assim como fazem os arcanjos conosco? Bem-amada, a palavra ajuda não me parece apropriada.
Há o que eu denominaria uma forma de acompanhamento, de assistência, que nos permite colocá-los frente a vocês mesmos. Nós estamos aí para acolhê-los quando vocês entrarem em sua eternidade. Agora, em função do que eu já lhes disse, são vocês mesmos que fazem o trabalho. Nós estamos aí simplesmente para permitir ajustar uma série de fluxos vibratórios, a título coletivo ou individual, simplesmente isso. Se, na sua boca, há a palavra ajuda, a ideia de ser salvo do que quer que seja, isso não existe. Pergunta: o Sol que se tornou o Padre Pio tem uma consciência? Bem-amada, nos universos unificados, a ausência de consciência não pode existir, quer seja a própria luz, quer seja um Sol, quer seja um centro galáctico ou um planeta. Tudo, absolutamente tudo, é provido de consciência. Não pode existir coisa, objeto, sujeito ou elemento sem qualquer consciência, isso não pode existir. O Sol é uma consciência. Mensagem atemporal.